Olá, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 11 de março, o pregão que o Bovespa fechou aí no vermelho, confirmando ali uma sinalização de baixo que eu vou comentar já já. No decorrer dessa análise, se ela for útil para você, deixa um like, deixa um joinha, se inscreve aqui também no canal de forma gratuita. Com isso você passa a ter prioridade nos pedidos de análise que você pode escrever aqui nos comentários. E lembrando, eu vou falar aqui de Bovespa, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, destaques do dia em termos de alta e de baixa, e também atender aos pedidos de análise que vocês registraram nos comentários da última análise de fechamento do pregão. Então vamos lá, vamos começar aqui com o Ibovespa. Ibov terminou o pregão de hoje com queda de 0,81%, em 123.507 pontos, já abaixo de toda aquela região que tinha voltado aqui para cima, ó, que aqui estava respeitando em termos de fechamento, fecha acima, já volta a fechar ali para baixo das médias mais alinhadas para baixo, de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade, confirma um sinal de baixa, perda dessa mínima aqui reforça um pivôzinho de baixa, uma tendência de baixa de curto prazo no índice, aumentando a probabilidade de caminhar para nível de suporte mais abaixo. A região mais relevante fica lá na faixa dos 118,685. Aqui no meio do caminho vão ter alguns suportes na faixa 122,446 e outro aqui, que é um patamar aqui por volta dos 121,235. Então são os níveis intermediários antes de buscar uma região mais aqui abaixo de 119 mil pontos, onde tem dois fundos anteriores no gráfico diário. E para mudar esse contexto, o que o índice precisa fazer? Isso aqui, ó. Voltar aqui para cima dessas duas máximas aqui, e o sinal mais relevante é romper essa máxima aqui, que seria o sinal de fundo lá no gráfico semanal, superar os 125.821 pontos. No mini índice, o dia está aqui de baixa, no gráfico de 60 minutos, tentou aqui subir, rompeu forte para baixo, gerou um topo aqui na zona de resistência, perdendo essa mínima, apoiando mais posições de venda, e nessa recuperação, próximo de proporcionar um topo descendente aqui no gráfico de 60 minutos, isso abrindo em queda, apoia mais buscar operações de venda de topo descendente ou mesmo de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para buscar a operação de compra, eu daria uma preferência maior acima dessa região aqui, ó, do 125.165 a 125.365, acima dessa região aqui, que é bem forte em termos de resistência. Tem dois fundos ali para trás e vários topos aqui antigos, então é um ponto ali de bastante referência. E se subir um pouquinho mais aqui de maneira fraca, gerar também um topo no G60, apoia muito mais buscar a operação de venda. Então compra preferencialmente acima dessa região aqui, ó. Tanto que olhando para o gráfico 5 minutos, foi lá, subiu até forte aqui, ó, no único movimento de subida, bateu justamente nessa região e perdeu um pouco de força. Então o ideal é que venha para cima desse patamar para se buscar oportunidades mais acima dessa região que eu acabei de citar. Depois disso eu vou falar do dólar no pregão de hoje apresentando uma queda de 0,7%, dólar ainda dentro de pelo menos um movimento de alta de mínimas ascendentes, gera um topo descendente, está dentro de uma tendência indefinida, é importante ressaltar que o dólar está dentro de uma tendência indefinida, de curto prazo. Perdeu aqui a mínima do pregão de hoje, reforça a expectativa de queda e apoiando mais a operação de venda. Pegar o gráfico 60 minutos para mostrar o que significa, olha só onde o dólar recuou, 61,8% de toda essa subida, e está proporcionando um sinalzinho de alta. Se abrir subindo, confirmando esse sinal de alta, dá para olhar um pouco mais para a operação de compra de fundo ascendente principalmente. É o ideal fundo ascendente, preferencialmente, porque pivô de alta que dentro dessa região entre as médias aqui já não seria algo tão interessante na minha opinião. Ou se abrir subindo e passar a proporcionar sinalizações de alta, fundo ascendente ou pivô de alta já acima dos 5.850, beleza, mais interessante sim para buscar operações de compra. Por outro lado, se amanhecer caindo, revertendo esse sinal de alta de agora, perdendo a mínima do pregão que eu mencionei já no gráfico diário, isso reforça a expectativa de trabalhar na venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Melhor ainda se as sinalizações de baixa acontecerem abaixo dos 827, por volta de 827. Então isso seria mais interessante ainda para a venda. Ações, falando de PTR4, queda de 1,5%, a ação superou a máxima desse candle, quem abriu compra contra a tendência, gerou stop aqui nessa perda de mínima. A ação continua dentro de um contexto mais negativo que
chama atenção para que eu já vim mencionando, que para buscar uma operação de compra, até falando no radar da semana, para se arriscar uma operação de compra contra a tendência, o ideal seria acontecer aqui, entrar mais na região de suporte, abaixo do patamar ali dos 33,60 até uns 32,90. Se afastar mais da média, entra nessa região e gera alguma sinalização de alta. Aí sim, chamaria um pouco mais de atenção para arriscar alguma compra contra a tendência nesse papel. Por enquanto, o cenário não apoia compra, na minha opinião, a não ser essa aí sendo mais agressivo, mais contra a tendência e colocando menos capital nessa posição. Depois de Petrobras Vale 3, que está dentro de uma tendência indefinida, pregão de alta 0,83%, está na bagunça ali entre as médias do semanal. Nessa região eu prefiro ficar de fora, de posição de compra de swing trade ou venda de swing trade. São sinais, como já venho mencionando, normalmente entre as médias gera um sinal um pouco mais falso. Quem está buscando entrada na média está comprando, quem está buscando vender na média de prazo maior está vendendo, então isso termina gerando ali uma indefinição ou sinais falsos no meio dessa região. Aumenta essa probabilidade, nem sempre vai ser dessa forma, mas eu prefiro ficar de fora dentro desse contexto atual. Quem está comprado em Vale 3 tem a possibilidade de deixar o stop aqui embaixo, desse último fundo aqui ascendente. Tinha esse aqui e agora tem esse aqui. Perdeu essa mínima aqui, já gera um contexto mais negativo para o papel e principalmente se perdeu 52,66. Essa mínima está localizada em 53,08, então o stop pode ficar em 53,07. Se quiser um stop mais bem protegido, em 52,65. Abrir compra aqui, por mais que possa ganhar força para cima, como já disse, eu prefiro ficar de fora. Destaques do dia, local web alta de 3,79%. Se eu olhar poxa, essa alta foi uma alta do dia de destaque dentro do Ibovespa? Foi. Lógico, dentro de um pregão que o Ibov caiu 0,81. Só que se a gente olhar para o cenário gráfico da local web, é um cenário de tendência de baixa no gráfico diário, tendência de baixa no gráfico semanal, então ativo com risco maior. Quem abriu compra contra a tendência no semanal, nessa formação aqui de um martelinho, stop vai ficar abaixo da mínima da semana passada, tentando pegar um repique de alta ali para a região em torno dos R$3. Seria a principal alternativa. Se ela conseguir superar ali um patamar de 3,03, ela começa a dar um indício de mudança dessa tendência de baixa de curto prazo. Mas ainda assim, olhando para a forma como está subindo, de maneira mais fraca, quanto mais continuar aqui mais um ou dois pregões aqui de maneira mais fraca, gerar sinal de baixa, ainda vai seguir apoiando a operação de venda a favor da tendência. A Pumo 4 caiu 4,46%, essa aqui também está dentro da tendência de baixa, o semanal dentro da tendência de baixa, diário dentro da tendência de baixa, que é o zigue-zague descendente do preço, é o preço respeitando ali a média e ganhando força aqui para baixo. Então, de maneira geral, também ativo que não apoia a posição de compra, apoiando mais assim a busca dos próximos níveis de suporte, como por exemplo, primeira região dos 6,37, depois a região em torno dos R$6 a 5,95 e até mais abaixo tem 5,77. Então, se fosse para buscar alguma compra contra a tendência, arriscar algo para comprar esse papel, eu daria preferência mais para a região ali dos R$6 até a região dos 5,77. Antes disso, não teria muito interesse, a não ser que ela dê indícios de reversão dessa tendência. Para mudar aqui, nesse momento, a tendência, teria que retornar para cima dessa máxima aqui, ó, acima dos 7,67, que é, por enquanto, um caminho menos provável. Próximo ativo, Itube 4, terminou o pregão de hoje com queda de 0,88%, movimento mais fraco para cima, aqui tem um zigue-zague ainda descendente, a subidinha aqui fraca para cima, essa subidinha aqui. Se oscilar abaixo da mínima dessa barra aqui do pregão de hoje, desse candle, 32,41, se oscilar abaixo desse valor, gera um sinal de baixa que aumenta a probabilidade de queda. Pode ser um ponto de stop, ou mesmo colocar o stop aqui abaixo dessas mínimas aqui, ó, para quem está comprado no ativo. Está bem definido aqui um fundo aqui na faixa dos 32,26, então 32,25 aí, ou 32,24 seria um ponto de stop para essa posição, para uma posição comprada no ativo. E o que gera uma chance maior de subida seria romper essa máxima desse dia aqui de baixo. Mas ainda a subida por enquanto está um pouquinho mais fraca para aqui para Itube 4. Mas de maneira geral, o cenário de prazo mais longo ainda é um pouco mais positivo. Semanal dá para ver que volta para cima das médias e para cair aqui está caindo de maneira mais fraca. Então, por enquanto, o papel aí passando por uma
uma certa indefinição, vista mais pelo gráfico diário, mas dentro de um viés de alta num prazo maior. Seguindo para falar de Sabesp, a ação que vinha dentro de uma tendência de alta de curto prazo, com essa queda aqui, perdeu a tendência ao voltar para baixo desse nível aqui, mas as médias até ainda continuam alinhadas mais para cima. Olhando para o semanal, tem até um sinalzinho de fundo ascendente no gráfico semanal, quebra da sequência de máximas descendentes após testar ali a média de 10 períodos, a média de comportamento das últimas 10 semanas. E aqui está entre as médias, esse sinal de baixa, é um sinal de baixa. Reforça esse sinal de baixa se perder a mínima do pregão de hoje em 94,96. Por outro lado, como esse aqui é um nível de resistência, ó, e ela gerou um sinal de baixa nesse nível de resistência, voltando para baixo da média, se ela voltar e superar essa máxima aqui, ela gera uma expectativa mais positiva, que daria até para pensar em arriscar uma compra aqui de swing trade nesta ação. Um stop ou abaixo, ou na volatilidade do papel, ou abaixo dessa mínima aqui, que seria no gráfico 120 minutos, vai ser um pivôzinho de alta. O gráfico 120, na verdade, 105 minutos. Vai ser um pivôzinho de alta, né? Vem aqui e gera esse rompimento aqui. O stop aqui também seria bem posicionado para alguma compra na Sabesp. Lembrando que o prazo maior dela, a tendência é de alta, apesar da tendência estar indefinida no curto prazo, que é vista pelo gráfico diário. BHIA3, Casas Bahia aqui, deu uma pancada para cima, ganhou bastante força nos últimos pregões. Com isso, ela quebrou aqui uma estrutura de baixa no gráfico diário, ou seja, uma tendência de baixa de curto prazo. Semanal também, ela anulou a tendência dela de baixa ao conseguir fazer isso aqui, ó, romper essa máxima e vindo para cima até desse fundo por enquanto. Vamos ver se vai fechar a semana acima desse patamar aqui em torno dos 4,20. Próximo nível de resistência mais relevante na faixa dos R$ 7,44. E olhando até para, se botar aqui projeção de alta, já foi até alcançada essa projeção de alta aqui nessa ação, falando como se fosse um fundo duplo. Acabou de ser alcançado no dia de hoje, que é isso aqui, ó, esse Wzinho aqui assim, ó, projetando ele aqui para cima, 5,51 seria um ponto de objetivo já alcançado. Então, o próximo nível de resistência são esses dois topos aqui na faixa dos 7,44 a 7,95. E aí, comprar esse papel aqui agora, depois dessa estilingada para cima, dessa mudança de tendência de curto prazo, eu animaria para fazer essa entrada, vamos dizer assim, ficaria interessado em fazer esse tipo de entrada se ocorrer algum retorno do preço e buscar, ou seja, se afastar mais do nível de resistência, testar, mostrar aqui fraqueza para cair, testando algum nível de suporte, seja Fibonacci em cima desse movimento de subida, seja região de topos anteriores, como por exemplo a região aqui dos R$ 4,10, R$ 3,70, R$ 4,10 a R$ 4,00, R$ 3,70, enfim, voltou para cá, voltou em cima da média de comportamento dos últimos 10 períodos. Algum desses níveis de suporte, 38,2%, 50% de retração do que subiu, também apoia a possibilidade de arriscar a compra. O fato é que o cenário atual, apesar de já estar dentro de um contexto mais positivo, eu olharia para a compra após algum processo de correção. MRV3, ação dentro de uma tendência de baixa em todos os prazos operacionais, desde o curto prazo, que é o gráfico diário, gerou aqui um topinho no gráfico diário, aumentando a chance de poder ter algo mais para baixo depois dela ter rompido tudo isso aqui. Seria uma das alternativas aí de arriscar alguma venda aqui, se a perda dessa mínima já passou um pouco do ponto, stop aqui em cima, tentando pegar algo para baixo. Então é um ativo que também, do setor imobiliário, é um ativo que eu não olharia para compra. Se eu fosse arriscar dentro do setor imobiliário, eu olharia um pouco mais para ativos que estão mais relevantes, mais fortes, como a Cyrela, CIR3, e os outros ativos aí seria DIR3, a CURI3, monitorar em busca de oportunidade de compra em cima de nível de suporte. Esse aqui eu evitaria por conta da tendência alinhada em todos os prazos operacionais. Eu não estou dizendo que essa ação não vá subir, apenas que não seria um ativo que eu estaria olhando para compra. CBAV3, ação que também perdeu aqui, ó, a sua tendência de alta nessa queda, sobe, gera ali um topinho descendente até um pivô de baixo, que abre a possibilidade também de se trabalhar mais na venda, não pensaria em compra. Se quem se tivesse comprado, acionaria stop dessa posição comprada. Caminho mais provável, testar os próximos suportes, 4,80 a 4,59. Lembrando, caminho mais provável. O que se está vendido, abriu uma venda nesse papel, o que descaracteriza essa operação? Essa ação simplesmente conseguir pegar aqui o preço, voltar para cima dessa máxima, que seria o ponto de stop,
acima de uma região aí de R$ 5,40. Então também é um ativo que não me chamaria atenção para compra neste momento. Para gerar alguma oportunidade de compra, tem que voltar para cima dessa região aqui, desses topos anteriores, esse aqui, para proporcionar algum sinal de alta já acima dessa região, em torno de 5,40 até os 5,50. Usar essa faixa de preço como um nível de suporte acima das médias. É isso, muito obrigado pela atenção de todos vocês, desejo a vocês aí um bom descanso e um ótimo pregão nesta quarta-feira. Lembre-se de colocar aqui embaixo nos comentários o ativo que você quer que seja analisado na próxima análise de fechamento pregão. Deixa um like, deixa um joinha, agradeço demais. Até mais.